Olá, nutricionista! Você chegou ao ponto de encontro. Aqui eu respondo dúvidas sobre práticas do dia a dia da nutricionista líder para ajudar você a liderar sem medo a equipe da UAN e ser valorizada no mercado. Eu sou Carol Alves, nutricionista, mentora de nutricionistas de UAN, líderes de equipes de produção. E aqui nesse perfil eu ajudo você a liderar sem medo a equipe da UAN e ser valorizada no mercado. E no programa de hoje, sua valorização na UAN pode estar sendo sabotada. Hoje nós vamos falar do invisível. Hoje nós vamos falar do invisível aos olhos da nutricionista líder. E que invisível é esse que a gente vai falar hoje, afinal? É a sabotagem que pode acontecer na valorização da nutricionista de UAN. E como assim sabotagem na minha valorização, Carol? É a sabotagem, é o ato de destruição, de interrupção ou de instalação de processos que podem vir a prejudicar o esforço do seu trabalho como nutricionista líder de UAN. Você tenta, faz de tudo para oferecer um serviço de altíssima qualidade na UAN e quando você vê a reputação da sua UAN e a sua reputação é prejudicada por essa sabotagem. A imagem do seu trabalho é prejudicada por essa sabotagem e o reconhecimento, o respeito e a sua valorização tão desejada vai ficando cada vez mais distante. E a nossa primeira pergunta de hoje é exatamente sobre isso. Vamos ver. Na minha frente, a minha equipe responde sim a tudo que eu peço. Explico como fazer tudo, mas quando vejo pronto, não tem nada a ver com o que eu pedi. Como resolver essa situação? É justamente nesse ponto que acontece a sabotagem da equipe na valorização do trabalho da nutricionista líder. Quando você tem uma equipe que na sua frente faz uma coisa, faz o trabalho de um jeito, mas por trás faz o trabalho de um jeito completamente diferente do que você pediu, do que vocês combinaram. E o resultado disso pode ser bom? Claro que não, né? O resultado disso é uma entrega ruim na produção e gera muita reclamação de cliente. Ou então você vê claramente que o resultado que eles estão entregando poderia ser muito melhor se eles fizessem as coisas do jeito que você pediu. É uma equipe em que você não confia, que não está demonstrando comprometimento com o trabalho da UAN. Essa equipe sabota a qualidade do trabalho e a sua valorização, porque ela não te respeita como líder. É uma equipe que responde sim, senhor, para tudo que você fala. Mas quando você olha de rabo de olho, tá fazendo tudo diferente do que você pediu. A pergunta aqui é por quê? Por que que eles têm esse comportamento? Por que que estão fazendo tudo diferente do que você pediu? Essa que é a grande pergunta aqui. Eu vou te dar um exemplo de um caso extremo. Tem pessoas que criam uma barreira de acesso. Ela não te olha no olho, você não consegue ter um contato mais próximo com essa pessoa, porque ela cria uma barreira. E se você pergunta se ela está bem, ela diz que está tudo bem, mas as ações não condizem com as falas. Não tem uma coerência da fala com a ação da pessoa. Então você pergunta, oi, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí quando você vê, tá batendo panela, tá jogando as coisas, jogando os utensílios, fazendo tudo de qualquer jeito. Você já passou por isso? Você já passou por uma situação dessa? Já viu algum colaborador agir dessa maneira na sua UAN? E aí como é que você faz para conversar com um colaborador desses? Como é que você vai ter uma conversa? Como é que você vai mudar essa atitude? Como é que você vai mudar essa atitude para mudar a qualidade da entrega desse colaborador que não está legal? Está fazendo tudo de qualquer jeito. Você vê que essa pessoa poderia estar fazendo uma entrega muito melhor. É uma salada que sai com as hortaliças cortadas de um jeito diferente do que você pediu e que está grosseiro, que está feio, que não dá nem vontade de comer só de olhar. É uma guarnição que você vê que não teve nenhum cuidado ali, que está com muito óleo, muita gordura.
porque não teve atenção na hora de colocar a dosagem necessária de gordura para fazer a guarnição. Aí quando você vai olhar a organização dos insumos para o preparo dos alimentos, está tudo desorganizado, tudo jogado, tudo sujo. Você nunca viu isso na UAN? São esses detalhes que a gente vai observando o trabalho do colaborador. Se está legal, se não está legal. Porque isso tudo vai refletir na entrega, na qualidade do que ele está oferecendo. E aí, como é que você vai fazer para mudar esse comportamento? Como é que você vai fazer para mudar esse comportamento? Para despertar o melhor desse colaborador, para desenvolver esse colaborador, para fazer com que ele cresça, se ele cria uma barreira que ninguém consegue conversar. É uma pessoa que você está observando que não está bem, que não está legal, mas a pessoa responde que está tudo bem. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Essa é a Bianca, ela vai aparecer aí na tela para você. A Bianca tem 35 anos de idade, é casada e tem uma filha. Ela é ajudante de cozinha e quer mudar de vida. Ela sai do seu trabalho na UAN e quando chega em casa se dedica ao cuidado da sua filha e ao seu curso online de browneria. A Bianca, ela não falta ao trabalho, ela vem trabalhar todos os dias, mas quando chega no trabalho, ela parece sempre irritada e às vezes é agressiva em suas respostas com os colegas. Ninguém consegue se aproximar da Bianca. A Bianca tem um olhar distante e quando a sua chefe, a nutricionista líder da UAN, pede para ela fazer uma tarefa de um certo jeito, a Bianca acena com a cabeça dizendo que entendeu, mas quando executa, a Bianca faz tudo diferente do que era para fazer. A Bianca está sabotando o trabalho e nem percebe isso. Nesse momento, a Bianca está passando por uma crise no seu casamento e ninguém sabe. E quando ela chega em casa do trabalho, tem brigas diárias com seu marido, que reclama dela que ela não está dando atenção para ele, que ela não tem tempo mais para ele. E ela não tem com quem conversar sobre essa situação e ninguém, além dela e do marido, sabem do que está acontecendo. Aí eu te pergunto, como você, nutricionista líder, vai ter uma abordagem com uma pessoa que está passando por um problema que você não tem a mínima ideia, que não tem abertura de conversa, mas que está lá fazendo as tarefas com uma qualidade ruim? Qual a abordagem que você vai utilizar? Como você vai se aproximar de uma colaboradora dessas para motivar ela a mudar o comportamento, a fazer com que ela tenha entregas melhores da maneira como você pediu, da maneira como vocês combinaram? Como você vai fazer isso? Como diria uma frase de um livro que eu adoro, o essencial é invisível aos olhos. E o que é essencial para uma nutricionista líder de UAN? O essencial para uma nutricionista líder de UAN é ser respeitada, reconhecida, valorizada pela sua equipe da UAN, pela chefia do local que você trabalha e no mercado de trabalho. Para quando você chegar numa entrevista de um novo emprego, de uma multinacional, por exemplo, e disser que você é nutricionista líder de UAN e que você investe no desenvolvimento das suas habilidades de liderança, você seja vista com outros olhos pelas pessoas que estão te entrevistando. E você seja vista com seu verdadeiro valor no mercado de trabalho. Vamos à próxima pergunta. Sou péssima em liderança. Sou péssima com pessoas, sou tímida, não tenho jeito para falar, para pedir nem para mandar. Não tenho paciência e nem jeito para lidar com pessoas. Devo desistir da carreira de nutricionista de UAN e escolher outra área para trabalhar? Não, não deve. Imagina que você escolheu a área de UAN dentro da nutrição porque foi a área que você mais se identificou lá na faculdade. Você se apaixonou pelo propósito de ser nutricionista de UAN, de oferecer refeições saudáveis, de estar ali naquele ambiente da UAN, aquele ambiente dinâmico, onde tudo acontece, vendo o alimento ser produzido. Desde lá do fornecedor, você poder atuar na qualidade dos serviços, na qualidade da alimentação oferecida, de oferecer refeições saudáveis, produzidas com amor e carinho para as pessoas. E quem sabe, até depois, como líder, você descobrir que você pode transformar a vida
das pessoas que estão envolvidas no processo da produção, dos seus colaboradores. Fazer com que eles se desenvolvam, com que eles cresçam profissionalmente, com que eles, se um dia saírem da sua UAN, vão falar muito obrigada, muito obrigado, você me ajudou muito a crescer, eu cresci muito aqui. Eu te agradeço por levar você para sempre no meu coração. Gente, isso é maravilhoso. Olha a transformação, olha a importância que você, como nutricionista atuante, está tendo na sociedade. Não seria justo com você, depois de ter percorrido todo esse caminho, graduação, emprego, conseguiu a vaga, está lá atuando, agora que você está pronta para gerar valor com a sua contribuição na sociedade. Desistir, mudar de área porque você está encontrando um obstáculo na sua liderança. Nenhuma ovelha pode ser perdida. Como classe, nós, nutricionistas de UAN, temos que nos unir e nos fortalecer, nos apoiar, uma dar força para a outra, para a gente crescer como líder, como verdadeiras líderes e lideranças dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso território de trabalho, para a gente seguir junta nessa caminhada de superação do medo de liderar, do medo de lidar com pessoas, do medo de encarar os obstáculos, os conflitos. Isso faz parte do crescimento, do nosso crescimento profissional. E a gente precisa buscar as informações que vão fazer com que a gente cresça. Sabe, com o tempo a gente aprende que ser líder na UAN não é como os livros da faculdade. É pressão o tempo todo, é a produção rodando a todo vapor, é um colaborador diferente do outro, trazendo demandas diferentes do outro, e você ali no meio, sentindo que não está dando conta de tudo. A sensação é de estar um passo atrás e às vezes você pensa que você é a única que não sabe liderar. E isso dói. Eu sei, eu já tive nesse lugar. Mas aqui a verdade é que a liderança ela não é um dom, ela é uma habilidade. E você não precisa nascer com jeito para mandar. Você não precisa também ser uma líder super extrovertida para lidar com as equipes. Liderar é aprender técnicas simples de comunicação, de postura, de gestão de pessoas e que qualquer nutricionista pode aprender. O que faz diferença não é se você é tímida ou não, mas se você tem as ferramentas certas para falar, organizar e conduzir o seu time. Isso é método, não é talento. E aqui eu vou te dar uma prova que ela não vem só da minha experiência, não. Olha só, é a ciência que está falando isso. Pesquisas em psicologia organizacional e liderança mostram que a habilidade de liderar não é inata. Você não nasce com ela, ela é aprendida. Estudos publicados em revistas de Harvard e de psicologia revelam que mais de 70% das competências de liderança são comportamentais, ou seja, elas podem ser aprendidas com método e prática. Outro dado importante de pesquisas da Gallup sobre engajamento de equipes revelam que o fator mais importante que influencia a produtividade não é o perfil de personalidade da líder, mas sim a clareza na comunicação e as atitudes da líder. Isso significa que não importa se você se considera tímida ou sem paciência para lidar com pessoas. O que realmente transforma a relação com a equipe é aprender técnicas de comunicação assertiva, gestão de pessoas e organização de processos. Ou seja, a ciência já comprovou, a liderança não é talento, a liderança é uma competência que se desenvolve. Porque quando você aprende liderança de maneira prática, como eu ensino lá no programa Lider One, não importa se você é tímida, se você é extrovertida, importa que você passe a ter clareza no que dizer, firmeza no como agir e consistência para conquistar respeito. E olha, o resultado não tem como fugir. É mais tranquilidade, mais segurança e mais valorização no mercado. E se hoje você acredita que não tem jeito para lidar com pessoas, a verdade é que você só não aprendeu o jeito certo de fazer isso. E é isso que você pode aprender aqui. Pensa comigo numa coisa, você acha que conversar com a Bianca, chamar ela para uma conversa particular na sua sala e falar sobre o problema, bater de frente com esse problema,
confrontar ela e dizer: olha, Bianca, não tá legal, você não está fazendo as coisas do jeito que eu estou te pedindo, a sua entrega não está boa, você precisa melhorar em XXY. Você acha que essa conversa vai ser efetiva? Vai ter resultados com a Bianca? Você acha que essa conversa ela vai trazer a solução do problema ou ela só vai aumentar a pressão que a Bianca já está sentindo em casa, com o marido, na vida pessoal, fazendo curso, cuidando de filha, trabalhando na UAM, que é um trabalho cansativo? Você acha que isso vai resolver? O que você acha? Se você tentar resolver o problema da Bianca encarando esse problema de frente, colocando desse jeito que eu acabei de falar, o risco de piorar essa situação é muito grande, porque ela não demonstrou essa abertura em nenhum momento, pelo contrário. O comportamento dela já vem demonstrando irritabilidade, falta de paciência com os colegas e por aí vai. E se você resolver deixar do jeito que tá, deixa, daqui a pouco isso passa, daqui a pouco melhora. Eu não vou me estressar com isso agora não, porque eu tenho muita coisa para fazer, tem planejamento, tem cardápio, tem fornecedor. Se você pensar dessa maneira, a bola de neve ela só tende a crescer. Porque Bianca já está demonstrando sinais de influência na equipe. A equipe já está sentindo a sobrecarga provocada pelo trabalho de Bianca, ou que seja pelo humor de Bianca. Então, o que você, como nutricionista líder, vai fazer nesse caso? Então, aqui, a líder precisa agir o mais rápido possível. A hora é agora. Vamos ver a próxima pergunta. Como eu posso lidar com um funcionário da minha equipe que está sabotando o trabalho na UAM? Que é justamente o caso da Bianca. Como fazer um colaborador, uma colaboradora, abandonar o hábito de sabotar o trabalho na UAM, mesmo quando ele está agindo no automático, sem muita consciência do que ele está fazendo? Como fazer a minha equipe me apoiar, me ajudar, promover resultados de qualidade na UAM, num caso desses, para que eu seja valorizada no meu trabalho? De cara eu já vou te falar que uma nutricionista líder preparada, ela para pensar no assunto. Ela não deixa isso correr solto. A atitude reflexiva da líder é super importante. É você parar um momento no final do seu dia e fazer uma análise retrospectiva. O que aconteceu hoje? Como é que foi lá a relação? Quais os problemas que vieram? Ou qual é o problema, no caso, esse problema, em relação a esse problema, o que está me acontecendo? O que aconteceu? Quais foram as atitudes? Por onde é que eu posso começar a traçar uma estratégia para resolver essa situação? É assim que a gente formula as estratégias. A nutricionista líder preparada, ela não ignora as suas observações. Essa atitude reflexiva é fundamental na construção da sua liderança. Você já ouviu falar da roda da vida? Vai aparecer agora aí na tela para você. A roda da vida é uma ferramenta visual semelhante a esse gráfico de pizza que você está vendo aí na tela, que divide a vida em diferentes setores, como carreira, família, relacionamentos. E aí, cada setor é avaliado de 0 a 10 pela pessoa. E aí, dependendo da percepção da pessoa, de quanto esses aspectos estão indo bem na vida dela, ela vai atribuir uma nota de 0 a 10 a cada um desses aspectos. O resultado ajuda a identificar desequilíbrios nas áreas que necessitam de melhorias e aí permite a definição de planos de ação para alcançar uma vida mais plena e harmônica. Mas aonde eu quero chegar com isso? O que a roda da vida tem a ver com o problema da Bianca? O interessante na roda da vida é que quando você melhora um setor, você atribuiu uma nota baixa a determinado setor. Eu vou focar aqui que eu vou melhorar para aumentar essa nota. Quando você melhora um setor, automaticamente isso reflete na melhoria de outros setores. E aí você pode usar essa mesma lógica para o problema da Bianca. Quando se trata de problemas comportamentais do ser humano, a nutricionista líder às vezes precisa agir além do óbvio. O que seria o óbvio na situação da Bianca? Você ir lá, chamar ela e bater de frente com o problema, trazer, colocar na mesa e falar: quero que você melhore. Esse é o óbvio. Mas é uma coisa que a gente já percebeu que não vai funcionar, porque o problema ele está indo muito além do que você está vendo na sua frente.
É um problema pessoal que ninguém sabe, que ela não transparece. Então, nesses casos, você precisa enxergar e ir além do óbvio. E o que é isso? É a lógica da roda da vida. Você vai mexer em algum ponto além do óbvio para mudar a dinâmica da Bianca, a dinâmica da equipe e melhorar a situação da Bianca no trabalho, para que ela fique bem no trabalho, para que ela melhore, para que ela tenha mais foco no trabalho. Tem uma frase do Augusto Cury que fala assim: lembre-se da sabedoria da água. Ela nunca discute com um obstáculo, simplesmente o contorna. E é exatamente o que você vai fazer com o problema da Bianca. Essa frase fala sobre flexibilidade, adaptação. Como líderes, nós precisamos desenvolver a nossa habilidade de adaptação. E a adaptação é um processo pelo qual nos ajustamos a novas situações. É uma maneira nova de reagir a determinadas situações. Uma nutricionista líder de One encara novas situações todos os dias na One. Então imagina o quanto é importante nós desenvolvermos essa habilidade de adaptação. E a adaptação é uma das habilidades da nutricionista líder preparada. Essa habilidade é desenvolvida lá no programa Lidera One. O programa Lidera One foi criado para fazer toda e qualquer nutricionista liderar sem medo a equipe da One ser valorizada no mercado. A adaptação é uma das habilidades que a gente trabalha lá, porque ela é uma das habilidades das líderes de sucesso. Por isso é importante que você exercite isso. Pensa só, o dia a dia na One é repleto de oportunidades para você, líder, aplicar técnicas que vão desenvolver a sua habilidade de liderança, para você ganhar um diferencial enorme no mercado. E a adaptação é uma dessas habilidades. E o que eu estou querendo dizer aqui é que no relacionamento com os seus colaboradores, nem sempre você precisa bater de frente com o problema. Essa habilidade de adaptação, de resolver as situações, os problemas que aparecem de diferentes maneiras, ela traz resultados acima do padrão, resultados que você nunca imaginou. Por quê? Porque você está aplicando técnicas, maneiras diferentes de resolver a situação. Então, os resultados serão diferentes. Às vezes, você pode utilizar uma outra estratégia que vai diminuir a tensão da sua equipe como um todo e não necessariamente agir naquele foco do problema. E isso vai refletir exatamente naquele ponto de melhoria que você precisava. É a mesma lógica da roda da vida, viu? E como saber quando você pode aplicar uma técnica diferente? Existem duas formas, dois jeitos, duas maneiras de fazer isso, de resolver o problema de uma forma diferente, sem precisar encarar o problema de frente, bater nele de frente, dar murro em ponta de faca. E quais são os dois jeitos de fazer isso? Esse é um tipo de conhecimento que você só adquire na prática. Só que isso pode levar bastante tempo, porque vai depender do seu tempo de experiência. O outro jeito, mais simples e mais inteligente, eu diria, é aprender com quem já teve essa experiência. Com quem já errou muito, já aprendeu com os erros e com quem acertou muito também. Porque afinal de contas a vida é uma escola, é um aprendizado, não é isso? Esse segundo jeito é quando alguém vem e fala para você prestar atenção nisso, que é exatamente o que eu estou fazendo agora. Então vamos lá, vamos prestar atenção. Então presta atenção nisso, nutricionista líder preparada, porque eu vou te ensinar exatamente como eu ensino lá para as alunas do programa Lidera One. Eu vou te dizer como você pode desenvolver a importantíssima habilidade de adaptação e aumentar sua capacidade de liderar. O que você precisa ter em mente aqui é que quando você deseja atingir uma meta, um objetivo na One, ou até mesmo mudar o comportamento de um colaborador, como é o caso aqui, você precisa ter um plano de ação com estratégias delineadas para você fazer a implementação dessas ações. E aqui eu vou te dar duas estratégias prontas para você desenvolver a habilidade de adaptação e resolver o problema lá com a colaboradora Bianca. Primeira estratégia: amplificar. Observar o que a colaboradora Bianca está fazendo de bom e amplificar.
E como você vai amplificar? Você precisa prestar bastante, mas bastante atenção no que a Bianca está fazendo de bom. E com toda honestidade, isso é muito importante, e sinceridade, você vai fazer um elogio para amplificar o que ela está fazendo de bom. Esse elogio ele precisa ser sincero e honesto, senão não vai funcionar. Essa técnica, quando é aplicada do jeito certo, ela é muito boa para elevar a autoestima da colaboradora e para motivar ela a fazer um bom trabalho. Mas ela só funciona quando você faz isso de maneira sincera e do jeito certo. Essa técnica ela é ótima para neutralizar o que a colaboradora está fazendo de errado, porque você tira o foco do problema. Quando você foca nos pontos positivos de uma pessoa, você eleva a autoestima dela e às vezes você faz até ela própria mudar a percepção que ela tinha sobre si mesma e faz com que ela entregue mais, porque ela vai ter mais motivação para realizar as suas tarefas. E isso é mudança de comportamento. Você está promovendo uma mudança de atitude da colaboradora. E os erros vão sendo minimizados. Percebeu? Agora preste atenção na segunda estratégia: descontrair. Quando você percebe aquela nuvem pesada na UAN, um clima de tensão, você pode promover um momento diferente de descontração na UAN. Você pode fazer uma dinâmica com uma música para cima, né? Uma música bacana, que tenha um perfil que eles gostem. Ou você pode fazer uma dinâmica para promover saúde e bem-estar. Você pode conversar com a sua chefia e ver se tem condições de chamar um massoterapeuta, um profissional para fazer uma sessão de relaxamento com eles, uma massagem. Eles merecem, a sua equipe que trabalha o dia inteiro em pé numa cozinha. Você também pode criar um espaço para que os seus colaboradores compartilhem sentimentos em conjunto, ter uma conversa com eles, pontuar os pontos positivos, os pontos a serem melhorados do trabalho, como é que está o andamento. E aí você leva um presentinho, um agrado para eles, uma lembrancinha, faz um lanche de descontração, um momento, sabe, para sair daquele padrão, para poder esvaziar um pouco, algo que quebre a rotina e que surpreenda eles de maneira positiva. Você vai ver como é que a dinâmica deles muda depois desse tipo de encontro. Agora, em todas essas estratégias, você precisa analisar o perfil da sua equipe e ver qual delas vai se adequar melhor, qual que vai encaixar melhor, para que eles tenham engajamento no que você está propondo. Esse vídeo foi para você entender que nem sempre nós vamos enxergar ou saber o que está acontecendo por trás de atitudes sabotadoras da nossa equipe da UAN. Você viu como enxergar as dinâmicas apresentadas pela nossa equipe da UAN de maneira diferente. Depois você aprendeu a desenvolver a habilidade de adaptação da líder. Você viu como elaborar estratégias flexíveis para a dinâmica mais complexa das equipes de UAN, usando a lógica da roda da vida. Você viu como mudar aspectos da sua equipe que não estão direcionados diretamente com o problema, mas que, ao serem trabalhados, vão contribuir para a solução do problema. Depois de aplicar esse tipo de estratégia, você vai observar a eliminação da sabotagem da sua valorização na UAN. Esse foi o ponto de encontro das nutricionistas de UAN. Até o próximo vídeo!